Olá, voltei. Então, se a pessoa tem o mesmo discurso, né? Se ela fica falando sempre a mesma coisa, é um transe, tá? Se a pessoa desmaia, por exemplo, acontece muito, a pessoa cai, desmaia, né? E aí você pergunta, para onde você foi? O que aconteceu? E a pessoa, nada, eu só senti vontade de cair. Ela é um transe. Assim, os comportamentos, eles são induzíveis ou induzidos. Eu já vi uma vez, aconteceu na minha igreja, a minha pastora é sábia demais, ela percebeu e ela cortou a situação, mas assim, era um religioso que ele começou a dizer, ele pegou uma pessoa vulnerável, uma mulher que estava chorando muito, enfim, ou seja, essa vulnerabilidade emocional, ela é susceptível essa vulnerabilidade faz com que você seja uma presa de fácil manipulação. E aí o que ele fez? Ele trouxe a pessoa. Primeiro ele falou assim, a pessoa, olha só, neurolinguística, é uma pessoa que tiver aqui, que tiver na ponta do altar, ela vai manifestar o demônio que está na encruzilhada, ou seja, eu estou induzindo o comportamento, eu estou ditando como vai ser manifesto. E aí ele traz, a pessoa traz, tá? Isso é técnica, tá, gente? Se eles aprendem num curso, tá? Ele traz a pessoa mais vulnerável, aquela pessoa que tá ali, que tá chorando, que tá envolvida emocionalmente, e aí traz, bota a mão na cabeça e fala, você está na ponta do altar. E essa é a frase gatilho para a pessoa começar a manifestar ali uma manifestação do inconsciente coletivo, não é uma manifestação espiritual, tá? Exemplo, manifestações, quando você vai para a Bíblia, né? Acho muito interessante que a Bíblia é o nosso manual. Quando a gente vai para a Bíblia, quando Jesus liberta o gadareno muda de vida, não é? A Bíblia diz que ele fica aos pés de Jesus, ele muda de vida. Não existe esse negócio, gente, pelo amor de Deus, você vai num culto terça-feira, manifesta lá um negócio e aí alguém te liberta. Na outra terça tu cai de novo, na outra... Gente, se um membro, né... vai no culto de libertação, manifesta. Vai no outro culto, manifesta. Vai no outro culto, manifesta. Essa pessoa não está tendo manifestação espiritual. A manifestação dela é do inconsciente coletivo, é do inconsciente dela. É aquilo que foi programado na cabeça dela. Tá? Por quê? Porque quando algo sai. Né? O gadareno não mudou de vida. Né? Então, como é que se faz um exorcismo e a pessoa não muda de vida, não muda nada? É porque não é nem demônio nem exorcismo, é psicológico, tá certo? Outra questão também que é muito comum, né? Eu já vi, por exemplo, não é só, gente, o poder da mente é um negócio assim impressionante, tá? Assim como a mente produz dor, existem sintomas que são psicossomáticos, são produzidos pela mente. A mente, ela possibilita, a mente, ela regula as emoções e ela também regula alguns sintomas. Tem gente que tem, a pressão sobe, ou o estado físico aí sendo alterado pela mente. Não muito recentemente, descobriu-se que o estresse também aumenta o açúcar. Olha a mente mexendo no que é humano. Tem um tipo de manifestação, né, psicológica, que a pessoa acorda e fica presa na cama. Olha a mente. Então perceba que a mente, ela é algo poderosíssimo. A mente, assim como ela produz dor, ela também alivia a dor. Vou dar um exemplo, já aconteceu. A pessoa vai e ora e tal, e não sei o que, e tem ali um problema de joelho, um problema de coluna, um problema de bacia, larga a muleta e sai andando.
E aí você pergunta para essa pessoa, tá doendo? Ela diz não, fui curada. Mas quando vai no médico, continua a dor lá. Continua a doença lá. Passa um dia, 2 ou 24 horas, ela volta novamente a sentir a mesma dor. Por quê? Porque é psicológico. Enquanto as emoções estão ali borbulhando, que ela acredita de fato que ela foi curada, ela não sente dor. Quando a ficha cai, a dor volta. Tá? A mesma coisa são as manifestações espirituais. Gente, uma coisa que eu sempre falo para quem me pergunta isso. A Bíblia, nós temos um mandamento. Tá? Qual é o mandamento que nós temos? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, assim, não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. É isso. Garantir a integridade física, garantir a integridade psicológica, garantir a integridade social, respaldar, guardar. Já tive situações de uma pessoa ter um surto psicótico dentro da igreja e arrancar a roupa. E aí, todo mundo ali fazendo aquele teatro de exorcismo, eu peguei um pano e cobri a pessoa, porque ela estava tendo uma manifestação psicótica. Ela estava tendo um surto psicótico, não era uma manifestação espiritual. Nesse caso em questão, a gente precisa também ter responsabilidade psicológica, porque, oi, a paz, querida, a gente precisa ter uma responsabilidade psicológica, porque como fica essa pessoa depois? Né? Já tive situações de pacientes que sofreram aí essas sessões exorcistas e depois ficar com pânico. Não consegui dormir. Essa paciente dessa igreja em questão, ela ficou 3 dias sem conseguir dormir. Tá? Então, assim, é importante. Gente, a religião católica, ela faz algo muito interessante. Tá? Quando se suspeita de uma manifestação espiritual, essa pessoa ela precisa passar por um psicólogo, por um psiquiatra. Por quê? Porque só é considerado manifestação espiritual quando as manifestações humanas estão fora da alçada. Então, uma pessoa que tem ansiedade, ela é um público suscetível a uma crise de demônio falso. Uma pessoa com ansiedade, uma pessoa com depressão, uma pessoa com síndrome do pânico, uma pessoa que usa medicamentos controlados, uma pessoa que faz qualquer tipo de tratamento psiquiátrico ou psicológico, é uma pessoa suscetível a criar uma manifestação falsa. Porque uma pessoa que já tem algumas questões ali de ordem psicológica, neurológica e psiquiátrica. Então, assim, é importante a gente entender o histórico dessa pessoa. É importante a gente entender o sujeito, né? Para que, essa pessoa não tem depressão, essa pessoa não tem ansiedade, vício, gente, pessoas que faz uso, né, de entorpecentes, são pessoas suscetíveis a transes. São pessoas susceptíveis a paranoias, são pessoas susceptíveis a psicoses, são pessoas susceptíveis a essas manifestações falsas, que não são de ordem espiritual, são de ordem humana. A Bíblia diz que a gente precisa ser astuto, simples como a pomba e astuto como a serpente. A gente precisa ter discernimento e a gente precisa garantir as integridades do sujeito. Então, assim, eu queria encerrar aqui falando que o cerco está fechando, as pessoas estão esclarecidas, existem hoje fontes de informação, a gente precisa entender, né? Se desmaiou, se tremeu, se a pessoa reclama de constantes dores de cabeça, essa pessoa precisa de médico. Já vi situações, né, de pessoas com pulso quebrado, com braço quebrado, com gesso. Já vi pessoas arrancando gesso dentro de igreja, dizendo que Deus curou, né, e depois tem que botar o gesso de novo. Já vi. Né? Já vi pessoas tendo crises convulsivas. E a crise convulsiva, se você tem uma crise convulsiva
muitas crises convulsivas em um curto período de tempo, isso está matando a neurologia dessa pessoa, e o SAMU precisa ser chamado, porque caso você não chame o SAMU, você está incorrendo em omissão de socorro, isso é crime. Então, assim, a gente precisa ter discernimento, a gente precisa ter conhecimento, né? A gente precisa não incentivar, porque o que eu vejo na maioria dos casos onde essas manifestações falsas acontecem, estão em um meio que ficam induzindo os comportamentos, né? Porque a manifesta, e chama, aí você chama, né? A música, aí você vai e pum, a pessoa entra em transe e ela faz ali esse teatro que já está programado no nosso inconsciente. Às vezes aquilo que você pensa que é discernimento não é inconsciente coletivo. Às vezes você fica assim, não, lá é o fulano, é a Beltrano, é o ciclano. Não é. É inconsciente coletivo. Olha, é tudo a mesma coisa. Será que você nunca parou para pensar que esses espíritos se manifestam sempre do mesmo jeito, gente? Sempre da mesma forma. Sempre com o mesmo discurso. Sempre com o mesmo comportamento. Sempre do mesmo jeito. Sabe? É um inconsciente coletivo. Não é nenhum tipo de manifestação espiritual. Então, gente, é isso, tá? Ame o próximo. Não faça nada com ele que você não gostaria que fizessem com você. O poder das forças do mal está no oculto, não está no revelado. E nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, né, herdará o reino dos céus. Nem tudo que se faz nos altares é de verdade, né? Nem tudo nem toda manifestação, tem um ditado que nem tudo que reluz é ouro. Então, assim, a gente precisa ter essa maturidade. Outra coisa, uma dica que eu queria falar para você, né? Quando alguém vier orar por você, quando alguém vier induzir você a algum tipo de comportamento, você vai parar, você vai esquecer o que aquela pessoa está falando na sua cabeça e vai olhar para dentro de você e vai dizer o que eu estou sentindo, o que eu estou vendo sobre mim, né? O que está aqui dentro de mim. Uma outra técnica também que ajuda bastante é cruza o braço e fecha a cara. Se alguém vier orar para você, porque eu tô vendo isso, aquilo outro, tô revelando, não sei o que, porque eu tô vendo isso, tô vendo aquilo. Te induzir, fecha o braço e olha dentro da cara do sujeito para você ver se a manifestação ou se a indução não acaba em 2 tempos. Então, assim, gente, é isso. Tá? Queria também falar aqui com os pastores, né? Às vezes já vi alguns pastores muito bem intencionados, tá? Pastores que são realmente sérios naquilo que fazem, mas por verem inúmeras vezes essa programação neurolinguística, essa indução comportamental, acabam reproduzindo esse mesmo comportamento e tendo o mesmo resultado, porque é uma técnica, né? Você aplica a técnica, vai ter o resultado, né? Cuidado, tá? Com essa indução comportamental. Cuidado com esse negócio de você estar o tempo todo ali chamando esse tipo de coisa, né? A Bíblia, eu não vejo Jesus chamando ninguém. Acho interessante isso, né? Eu não vejo Jesus induzindo o comportamento de ninguém. Eu não vejo Jesus chamando por ninguém. Eu não vejo Jesus... A gente precisa entender que o evangelho não é teatral, tá? Não é show, né? Então, assim, e brincar com o inconsciente coletivo a fim de induzir um comportamento para ganhar, enfim, qualquer tipo de vantagem é crime, tá certo? E se porventura você passou por uma sessão de exorcismo e acha que foi vítima de abuso físico, psicológico, social, me chama, me procura, tá? Vamos conversar, porque talvez você carregue uma dor que não é sua, talvez você carregue uma desconfiança que não é sua, talvez você carregue um medo, né, que não é seu. Eu já tive a oportunidade de manejar pacientes
com síndromes do pânico terríveis por causa de experiências como essa. Então assim, me chama, vamos conversar. De repente eu posso te ajudar. Então é isso, gente. Fica com Deus. Beijinho no coração. Cuidado, tá bom? Você que é pastor, você que é pastora, cuidado. Você que é membro de igreja. Vamos manejar a coisa certa, né? Dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Se é humano, vamos resolver como humano. Se é espiritual, aí a gente chama o nome de Jesus e resolve. Beijinho no coração. Paz.